Mas sobre a correta utilização dessa ferramenta, seu uso para o bem, seu uso para o mal, vamos conversar agora com a jornalista Cíntia Cury, ela que é especialista em redes sociais, aí, em campanhas eleitorais, e há anos trabalha em consultoria de marketing político, treinamento de candidatos e tudo mais. Ela que trabalha com o também especialista Marco Item, aí o Marco até ia participar com a gente também, teve um compromisso aí, mas a Cíntia Cury está aqui com a gente. Tudo bom, Cíntia? Tudo bem, Alexandre, como vai? Obrigado por nos atender mais uma vez, viu? Bom, Cíntia, vamos lá. Que você pode dizer aí das redes sociais para as eleições desse ano? Como eu disse aí, presidente, governador, etc. Lembrando que a gente teve o fenômeno Bolsonaro há 4 anos, né? Se elegeu praticamente aí por meio de WhatsApp, rede social e tudo mais. O que a gente pode esperar para esse ano, Cíntia? Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite. O Marco pediu desculpas, mas realmente não pôde participar. Na próxima, com certeza, ele estará aqui com a gente. Bom, respondendo sua questão, na eleição anterior para presidente, sim, o Bolsonaro se destacou e se elegeu, sim, usando as redes sociais. De lá para cá, o meio político acordou para a importância dessa ferramenta, né, para se comunicar, para se relacionar com as pessoas. Porém, acordou para a importância, mas nem todos, infelizmente, para o uso correto das redes sociais, né? Então, a gente vê que tem muito candidato, inclusive à presidência da República, que nesse tempo todo não se preocupou em dominar o uso das redes sociais, nem se apropriar dessa ferramenta para fazer a campanha eleitoral. Então, a gente vê, por um lado, alguns candidatos que vão se destacar novamente pelo uso das redes sociais nessa eleição e alguns candidatos que, infelizmente, vão ficar bem para trás na disputa também por não ter construído esse relacionamento, né? A gente sempre começa explicando que rede social é relacionamento, são canais de relacionamento. E ainda tem políticos que usam as redes sociais como se fosse mídia tradicional, TV, rádio, jornal, enfim, ou como se fosse um grande blog. Não é isso, é uma maneira de você estar próximo das pessoas. Quem entendeu e quem usa isso de forma profissional e adequada tende a se sair muito melhor nas eleições, inclusive, porque quando você se relaciona com o maior número de pessoas, é lógico que você consegue transmitir com mais tranquilidade a sua mensagem, você consegue encontrar os seus nichos, você consegue encontrar os meios onde aquele discurso que você tem, as suas propostas, a sua maneira de ser e tudo mais, é fértil. Você consegue encontrar esses grupos onde você consegue levar essa mensagem e receber um feedback. Então, quem usa as redes sociais dessa maneira tende a ter uma campanha eleitoral mais tranquila e mais bem-sucedida, porque consegue levar de verdade a mensagem para as pessoas, não depende unicamente das mídias tradicionais, né? Cíntia, claro que cada caso é um caso e cada rede tem a sua especificidade aí, Facebook, Twitter, etc., Instagram, mas de uma maneira geral, o que seria o uso correto quando você fala uma rede de relacionamento? Dá alguns exemplos para a gente, não é só usar ali 3 meses antes da campanha e pedir voto, né? Não, não é nada disso. Se você entrar 3 meses antes da campanha para pedir voto, você já fracassou já no uso das redes sociais, né? Como eu falei, é relacionamento. Então, é uma construção. Você precisa estar lá, você precisa encontrar as pessoas que querem conversar com você sobre determinados assuntos, né? Então, a gente vê, e quem faz o bom uso das redes sociais para uma campanha como essa de presidente, deputado, senador, enfim, governador, não pode se restringir a 1 ou 2 plataformas. É diferente de uma campanha municipal. Na campanha municipal, você vai naquelas redes sociais que o seu nicho ou que o seu potencial eleitor usa. Quando você fala numa eleição Brasil, você não pode se fixar em 1 ou 2 plataformas. Você é obrigado a estar presente em todas as plataformas
inclusive nas de mensagens instantâneas. Aqui a gente costuma separar rede social, né, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok e tudo mais, das mensagens instantâneas, que são o WhatsApp, o Telegram, o Messenger, enfim, essas de envio de mensagem, não propriamente de uma rede de relacionamento. Então, você precisa ter a junção dessas duas coisas, você precisa trabalhar tanto os sociais quanto as mensagens instantâneas de uma maneira estratégica, de uma maneira eficaz. Então, a gente viu na última eleição do Bolsonaro que ele usava todas as redes, ele fazia live, ele estava no Twitter, ele estava no Instagram, ele estava no Facebook com força, ele estava no WhatsApp, em vários grupos. Então, ele fez uma estratégia muito bem sucedida, onde ele tinha eles juntaram muita gente que criavam grupos, e dentro desses grupos as pessoas levavam as informações, começavam a discutir temas e foram longos anos construindo esses grupos e trabalhando esses temas. Quando chegou na fase campanha eleitoral, aí que começou a surgir o nome do Bolsonaro. Até então, que era, segundo aquelas pessoas que criaram os grupos já organizados estrategicamente, que era a pessoa que representava tudo aquilo que eles iam discutindo ao longo de X tempo, né? Alguns 3, 4, 5 anos, alguns menos tempo, mas enfim. Então, ele usou muito bem essa rede para relacionamento, e o nome dele e o pedido de voto não vieram exatamente dele, não foi ele que chegou e falou: oi, tudo bem, eu sou o Bolsonaro, eu vim aqui pedir seu voto grupo por grupo, não foi nada disso. Os criadores desses grupos, já organizados e já trabalhando para isso há bastante tempo, foram construindo, né? Por isso que 3 meses antes da campanha começar um trabalho em rede social, a chance de dar muito errado é muito maior do que a de dar um pouco certo, né? Porque você não teve tempo de construir nada disso. E no caso do Bolsonaro, especificamente no WhatsApp, ao contrário do que parece, eles dão a entender de que é algo voluntário ali, algo amador, na verdade tem um grande planejamento por trás disso, justamente para dar esse ar de, vamos dizer, de engajamento orgânico. É isso mesmo ou eu estou enganado? É isso mesmo. A sensação que eles gostam de passar é que é tudo muito caseiro, é que é tudo muito simples, muito fácil. Com isso, o que você faz? O seu opositor veste essa camisa de que é simples, é fácil, deixa para a última hora, não se preocupa tanto, ou vai tentar fazer uma coisa muito amadora, não vai se preocupar em investir na rede social. Enquanto eles já vêm trabalhando isso com organização há muito, muito tempo. Até mesmo as imagens deles, essa parte aí, aquilo que aparecia principalmente no Facebook, né, dele sentado num lugar muito simples, né, o pão com leite condensado, aquela coisa também faz parte, isso tudo faz parte de uma estratégia para se aproximar das pessoas e para parecer uma coisa fácil e simples. A gente sabe que não é nem fácil e nem simples e nem barato, né? A gente sabe que teve muito investimento pessoal, né? Muito de recursos financeiros e humanos. A gente sabe que teve muita gente envolvida nessa campanha. Lógico que ao longo do caminho, voluntários surgiram aos montes, claro, mas antes disso foi tudo uma construção. Você começa construindo com estratégia, com organização, e aí os apoiadores, lógico, aparecem, aquelas pessoas que acreditam e tudo mais, e que entram de boa fé. Teve muita gente criando grupo de boa fé e trabalhando gratuitamente, sim, na campanha, mas antes da campanha o trabalho foi muito bem organizado estrategicamente, muito bem planejado, não foi nem aleatório, nem simplesinho, não. Cíntia, aí com a tua experiência, da tua vivência, e qual das redes ou das ferramentas de mensagem é a mais eficiente numa campanha? Ou não tem uma, é um conjunto aí de todas? Então, é a estratégia de unir todas elas em torno de um planejamento, em torno daquilo que foi definido da linguagem de campanha do candidato. Então, aqui na Marco Item, a gente trabalha primeiro o marketing político, que vai definir os principais traços, vai identificar, né, os principais traços do candidato, os principais nichos, os subnichos, né, que são aqueles
que se agregam àquele nicho principal, e aí dentro disso se constrói todo o planejamento da campanha, e as redes sociais elas seguem um planejamento que casa com o da campanha, né? A gente trabalha uma coisa só, é um planejamento grande que vai, cada área trabalha dentro daquela estrutura que foi definida. Por quê? A gente não pode ter duas linguagens diferentes, né? A gente não pode ter as redes sociais apresentando o candidato de uma maneira, a propaganda de TV apresentando de outra e o candidato na rua se apresentando de outra, muito diferente. Tem que ser uma coisa só. A gente tem que mostrar quem é o candidato nas redes sociais, como ele é, mais próximo das pessoas, porque ali ele consegue se relacionar de verdade com elas. As plataformas de mensagens instantâneas trabalhadas com apoiadores, com pessoas da equipe, com novos apoiadores que surgem o tempo todo, orientados para esse trabalho, todos dentro da mesma estratégia. Senão a coisa não funciona, não é, como você vê, não é nada simples e nem aleatório, é tudo muito bem fechadinho, muito bem organizadinho. Nada é por acaso. Cíntia, e no caso, por exemplo, a gente sempre tem a ideia que é o próprio candidato, ou no caso, principalmente do Twitter aí, que quase a totalidade dos políticos estão no Twitter, né? A gente sempre tem a ideia que as postagens são feitas por eles mesmo. Como que funciona nesse caso? É o candidato que posta, vamos dizer o seu caso, é uma equipe que está por trás, postando em primeira pessoa em nome do candidato, tem o aval do candidato? Como que funciona esse bastidor das postagens? Para funcionar, o candidato ele precisa se preocupar com a campanha eleitoral, ele não pode ficar o tempo todo nas redes sociais. Então, para funcionar, precisa sim ter uma equipe. Só que essa equipe precisa estar muito alinhada ao candidato, né? Tudo que acontece nas redes sociais, ele precisa saber. Porque, assim, na rede social você bate boca, eu bato boca com você, né? Eu, Cíntia, minha rede social, bate boca com a rede social Alexandre. A gente teve ali uma discussão. Daqui a pouco ele vai entrar aqui na TV Câmara, né? E vai conversar com você. Ele precisa saber o que foi discutido, ele não pode não estar por dentro daquilo que aconteceu, mesmo que tenha sido uma discussão feita por um assessor mais próximo, mais distante, por uma pessoa da equipe. Ele precisa estar ao par do que acontece, ele precisa conhecer, ele precisa entender, ele precisa saber o que está acontecendo, como ele está se relacionando com as pessoas. A gente tem candidatos que gostam, sim, de estar no Twitter. Então, eles entram, eles participam e tal. E a gente tem candidatos que raramente acessam as redes sociais, né? Eles dão uma olhadinha ali de vez em quando, porque o dia a dia, a agenda, raramente tem esses buracos que permitam estar o tempo todo nas redes, mas eles também participam ativamente, eles sabem todos os dias, o tempo todo, dependendo da urgência da questão e tal, eles são informados, eles são consultados muitas vezes para as respostas, para a linha que a gente está adotando ali, se está de acordo com aquilo, porque a rede é uma questão pessoal, né? Ela é muito próxima, é a sua opinião, é a sua personalidade, é o seu jeito, então a gente não pode ter uma equipe fria cuidando das redes sociais e o candidato nem sabe o que acontece. É exatamente o oposto, ele precisa estar em contato o tempo todo, a ponto do presidente ter o filho dele como o grande gerente de redes sociais, que é uma pessoa de extrema confiança, muito próxima, sabe como ele é, sabe como ele pensa, conhece muito bem a personalidade dele, consegue imprimir a personalidade dele nas redes e consegue dar o feedback para o presidente o tempo todo, a ponto dele, numa entrevista, conversar e comentar com alguém ali alguma coisa que aconteceu nas redes sociais, né? Então, assim, eu imagino que o presidente esteja presente nas redes sociais, até mais que alguns outros candidatos que a gente trabalha aqui, mas ele também tem um feedback muito próximo, muito constante para saber o que acontece nas redes. Muito Tanto bom. que elas mostram mesmo o jeito dele e não de outra pessoa, né? Consegue personificar a pessoa ali, mesmo sendo terceiros. Bom, gente, estou conversando com a Cíntia Cury, jornalista, especialista em rede social para
políticos, marketing eleitoral e tudo mais. Cíntia, eu vi uma live de vocês, uma palestra, não sei direito, acho que um vídeo mesmo ali, um curso ou alguma opinião do escritório aí de vocês, que a eleição desse ano vai mostrar na municipal quem tem fôlego para 2024. Como é que é isso? Como que essa força é medida? Fala para a gente um pouquinho disso. Esse vídeo que você diz está no canal Marco Item Marketing Político do YouTube. É um canal que o Marco atualiza diariamente com informações, dicas. Então, você aí que está assistindo e que vai para a campanha eleitoral, ou este ano, ou daqui 2 anos, ou daqui 4 anos, vale a pena procurar o canal no YouTube, Marco Item, com N de navio no final, Marketing Político, e assistir os vídeos, porque ele traz muitas dicas, muitas informações para os candidatos. É um canal para candidato mesmo, primeiro político. Então, nesse vídeo, ele explica o seguinte, que as pessoas, neste momento, nós vamos eleger os deputados, nós vamos eleger os governadores, o presidente e tudo mais. Nos municípios, a gente vai ter muita gente trabalhando em prol daquele candidato, né? E isso vai mostrar a quantidade de votos para cada um desses candidatos trabalhados nos municípios e também a exposição, a força, a maneira de se colocar de cada um desses vetores aí, dessas equipes que vão trabalhar com os candidatos que hoje estão no município, ou são vereadores eleitos, ou são prefeitos eleitos, ou foram candidatos que não se elegeram, ou pretendem se reeleger na próxima eleição, eles estarão trabalhando para alguns candidatos nesta eleição. E a partir desse resultado dessa eleição, a gente vai ter ideia aí de quem conseguiu atingir de verdade, quem conseguiu alcançar o eleitor de verdade, né? Quais foram os discursos. Então, isso tudo o Marco, na parte do marketing político, ele trabalha muito essa questão aí do municipal na campanha estadual, na campanha nacional. Então, ele, numa próxima entrevista, ele estando com a gente, ele pode dar mais detalhes, ele pode ir mais a fundo nisso, mas do ponto de vista da rede social, neste momento, quem já está usando as campanhas para esta eleição, mas pretende se candidatar na próxima, também já consegue avaliar aí como é que está o seu potencial eleitor. Quais são os temas mais caros a esses eleitores? Onde é que você consegue começar ou criar um melhor relacionamento com as pessoas, né? Então, tudo isso dentro de uma estratégia de médio ou longo prazo, você consegue se aproximar muito mais das pessoas do que naquela ocasião que você colocou de chegar 3 meses antes e achar que é só chegar e pedir o voto e está tudo bem. Muito bom. E também não adianta o candidato querer comprar aqueles pacotes de seguidor que você paga lá uma determinada quantia e aparece com uns 30 mil seguidores lá, mas que não tem engajamento ali, organicidade nenhuma, né? Pega mal, né? Hoje todo mundo já percebe. Antigamente a pessoa falava, nossa, ele tem 100 mil seguidores numa cidade tão pequena, uau! Aí a pessoa vai lá e olha e fala, nossa, mas tem 3 curtidas. Nossa, mas só 20 pessoas viram o vídeo dele, puxa. Então aquilo fica muito claro que é fake. Tudo aquilo que funcionou no começo das redes sociais precisa ser revisto pelas equipes de campanha agora, sabe? Porque as redes se atualizaram, esses pacotes de curtida são proibidos pelas redes sociais. Uma vez detectados, você perde a sua conta. Hoje, as plataformas, elas tiram as contas do ar, simplesmente eliminam. O Twitter, todos os meses, divulga o número de contas que eles eliminaram. O Facebook, a mesma coisa, né? O único que ainda salva é o TikTok, porque é uma rede social recente. A política era proibida até a eleição passada no TikTok. A gente vai ver o uso do TikTok com mais força agora, então a gente ainda avalia aí como vai ser a postura e a posição dos candidatos, porque se por um lado é uma rede social nova que ainda tem muito a ser explorada, por outro, o estilo que as pessoas buscam lá é outra coisa, elas não querem aquele
aquela conversa, aquela história de pedir voto e tal. O que aconteceu muito na eleição municipal passada? Os candidatos foram para o Facebook e para o Instagram, porque era onde a gente podia patrocinar, né, fazer a propaganda paga, propaganda eleitoral paga, e deixaram um pouco as outras plataformas livres. O que aconteceu? O usuário de rede social foi para aquelas onde a política não funcionava, não existia, né, que era o TikTok, que até então era uma rede social habitada, né, só por crianças praticamente, crianças e adolescentes. Aí os adultos que não queriam conversar sobre política migraram para lá. E agora os políticos vão para lá também. Então, quem não usar a rede social na linguagem nativa, que a gente chama, quem não entrar no clima, no espírito da plataforma, não consegue alcançar o público, não consegue se relacionar com ninguém, né? Então, a gente vai ver bastante disso daqui para frente. E, assim, se você não atualiza a técnica o tempo todo, você se dá mal nas redes sociais. Vira o tiozão do pavê lá do TikTok, né? É verdade, né? Cíntia, aproveitando um gancho que você falou aí de fake, fala um pouquinho de fake news também, os cuidados aí que as pessoas devem ter ao receber, enfim, a gente sabe que principalmente em WhatsApp aí, né? Muita informação distorcida, informação falsa. A gente tem visto muito aí agora a questão de vacina, né? Então, fala um pouquinho para os cuidados para não entrar nessa, né? Às vezes o candidato desavisado ali também vai compartilhar um negócio que achou bombástico e acaba entrando numa fria. O risco maior mesmo é para o candidato, né? A equipe precisa ficar atenta. O TSE já vem avisando desde a eleição passada e vem aumentando ainda mais o cerco aí para a questão das fake news. O foco sempre é evitar as fake news. A gente sabe que é impossível acabar com fake news, porque a gente sabe que antes das redes sociais, o boato nas campanhas eleitorais era muito comum, em algumas campanhas muito mais fortes que em outras, mas sempre teve. Então, é uma questão aí meio humana, meio faz parte da história, a gente já convive com isso. Nas redes sociais, o que aconteceu foi uma ampliação muito grande e agora todo mundo está atento, né? As redes sociais estão sendo cobradas, aqui nos outros países estão sendo multadas por conta disso e estão tomando atitudes, estão adotando medidas. É uma medida muito inócua ou um pouco inócua, ela vai dar algum resultado, não vai dar nenhum resultado, não sabemos, mas elas tentam, elas se esforçam. Então, assim, quando você está numa campanha eleitoral, você tem que colocar na sua estratégia até como você vai tratar as fakes que você recebe ou as fakes que você identifica dos outros candidatos, dos opositores, né? O ideal é você evitar fake news, porque as redes sociais vão atrás de quem está disseminando isso. Então, aquela história de disseminar fake news por robô é cada dia menos simples de se fazer. Isso já foi muito fácil, já foi muito usado, já foi um recurso de muitos candidatos que hoje estão encontrando dificuldade em trabalhar dessa maneira, estão buscando redes sociais alternativas. A questão da rede social alternativa você consegue até trabalhar da maneira que você trabalhava, mas você alcança menos gente, porque as redes não são tão populares quanto as demais. Então, o ideal é você evitar. A campanha eleitoral, eu aconselho que fique longe, sim, das fake news, que evite e que trabalhe para ajudar a evitá-las, né? Uma maneira de você mostrar uma campanha proativa é você trabalhar mostrando que, olha, aquilo é fake, nós somos contra, e se posicionar contrário a fake news. Eu acredito que seja um discurso, inclusive, que os eleitores aprovam, né? Diferente de disseminar inverdades, desinformação e tudo mais. Por outro lado, a gente sabe que as redes sociais são favoráveis às bolhas, e nessas bolhas é lógico que as pessoas vão discutir aquilo que elas acreditam, e nesse meio as fake news realmente... Aí tem de tudo, né? Aproveitando também, a gente tem essa discussão aí no TSE, lá em Brasília, de eventualmente se bloquear o Telegram, que é uma espécie de WhatsApp aí, sediado na Rússia, se eu não me engano, né? Porque ali parece que é tudo liberado, né? Não tem censura nenhuma ali, né?
Isso, diferente das outras redes sociais, o Telegram não tem nem escritório no Brasil. E o TSE conseguiu, por exemplo, um acordo com o Facebook, um acordo com o Twitter, com o Google, né, que é o do YouTube, o dono do YouTube, para trabalhar a questão das fake news. Então, eles têm acordos de cooperação, tanto que o WhatsApp, para dar uma satisfação aí, para mostrar disposição, evitar fake news, já limitou o número de pessoas para quem você pode compartilhar uma mensagem, né? Então, eles partem do princípio de que o disseminador de fake news é preguiçoso. Então, se ele limita a propagação daquela informação, a gente sabe que não é bem assim que acontece, que as pessoas trabalham muito bem os grupos e tal, mas no WhatsApp os grupos têm 256 pessoas no máximo, enquanto o Telegram você pode ter milhares de pessoas, né, dentro do mesmo grupo. E ali a gente teve uma adesão muito grande ao Telegram, desde que o WhatsApp colocou algumas limitações aí, muita gente migrou para o Telegram, muita gente usa os dois, as campanhas organizadas usam o Telegram e o WhatsApp, com a estratégia própria para cada plataforma. Porém, agora em fevereiro, é provável sim que o Telegram seja banido do Brasil. Vai ter uma briga grande aí, porque, por um lado, os candidatos vão chiar e tudo mais, mas vai ter a discussão em cima de disseminação de fake news, de uma empresa que não tem escritório no Brasil. Eles estão baseando a decisão de um possível banimento em cima do fato de não ter representação no Brasil. Mas a questão por trás disso é, sim, a disseminação de informações falsas e a falta de posição da plataforma com relação a isso. A plataforma até hoje não se posicionou, nem respondeu nem para o Brasil, nem para outros países que também fizeram esse questionamento. Então, assim, o que acontece na plataforma e ponto. Ninguém fala nada sobre ela. Então, é possível que alguns países aproveitem o momento para dar uma cortada no Telegram. O candidato só usa esse recurso e sai perdendo. É isso aí. Inclusive, essa plataforma tem sido usada aí para alguns crimes, né? Tráfico de drogas e tudo mais. Bom, gente, eu conversei com a Cíntia Cury, jornalista, especialista em rede social. A gente ainda vai falar bastante esse ano com a Cíntia, com o Marco Item, né? Que é o consultor de marketing eleitoral, também trabalha com a Cíntia, ia participar com a gente hoje, não pôde. Cíntia, eu te agradeço. Quem tiver interesse, quiser deixar o site aí, pessoal que quiser pesquisar mais sobre, enfim, o trabalho de vocês, ter mais dicas aí, como é que faz? Então, o nosso site é o www.marcoitem, com N de navio no final, .com.br. Mas, se quiser entrar em contato com a gente, pode deixar o WhatsApp. Pode, fica à vontade. É o 11 94592 1900. Ou então o 11 99604 9007, que esse aí é o de redes sociais. Maravilha. Só entrar ali no Google, põe lá Marco Item, que vai facinho, né, Cíntia? Obrigado, viu? Eu que agradeço. É isso aí, gente. Maravilha. Muito obrigado a Cíntia Cury, falando um pouquinho de rede social agora em ano eleitoral.